Olá! Nessa visão geral, vamos tratar do tema lei penal. Quando a gente fala em lei penal, a gente estuda a lei penal no tempo e a lei penal no espaço. Vamos lá. Quando se fala em lei penal no tempo, qual é o objetivo desse estudo? A lei penal no tempo tem como objetivo estudar um conflito de leis no tempo, ou seja, no momento da ação ou omissão, estava em vigor uma determinada lei, mas no momento do julgamento, aquela lei já foi revogada e está em vigor uma outra lei. Então, o conflito de leis no tempo, a lei penal no tempo e o conflito de leis no tempo tem como objetivo solucionar essa questão. Qual das duas leis será aplicável? A lei do momento da ação ou omissão ou a lei vigente no momento do julgamento? Vamos ao slide. Para solucionar esse problema, você vai se utilizar de dois princípios básicos. Que princípios? Primeiro, ultratividade da lei mais benéfica. Então, quando há um conflito de leis no tempo, a sua tarefa sempre é verificar qual é a lei mais benéfica, qual é a lei que trata aquele caso concreto de forma mais benéfica. E aí, uma dica importante para você: essa benignidade da lei é sempre aferida em concreto. Pode ser que uma lei em abstrato seja mais benéfica do que outra, mas que no caso concreto, dadas as especificidades daquele caso concreto, uma lei que aparentemente era mais grave beneficie mais do que a outra que aparentemente era mais benigna. Então, uma vez que você afira qual das duas leis é a mais benéfica, essa lei será aplicada sempre, ok? Se por acaso essa lei mais benéfica é a lei do momento da ação ou omissão, a gente diz que ela vai ser ultraativa, ou seja, ela vai ser aplicável mesmo depois de revogada. Se por acaso a lei mais benéfica for a lei do momento do julgamento, portanto, posterior à ação ou omissão, a gente diz que ela vai ser retroativa, ou seja, ela vai alcançar um fato ocorrido antes da sua vigência. Então, usando esses dois princípios, você resolve o problema do conflito de leis no tempo e vai, então, trabalhar a lei penal no tempo, tá? Esse assunto tem sede constitucional. No artigo 5º, inciso 40 da Constituição, temos lá a ideia de que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a retroatividade e a ultratividade da lei melhor ou mais benigna é um problema constitucional, ok? Portanto, não pode ser modificado por lei ordinária. Ok. Uma vez que a gente tem a ideia do que é a lei penal no tempo, o outro estudo de lei penal é a lei penal no espaço. O que a gente estuda quando estuda a lei penal no espaço? A gente estuda em que lugar um crime precisa ser praticado para que haja processo e julgamento no Brasil. Ok? Então, lei penal no espaço estuda, na verdade, a jurisdição penal brasileira. Como, em que circunstâncias pode haver julgamento de um determinado fato por um juiz criminal brasileiro. É essa a ideia de lei penal no espaço que vai ser objeto de uma unidade de aprendizagem. Ok.